mais queria falar? Tranquilo? Professor, tem uma questão. Eu tenho hora atividade na terça de manhã, mas muitas vezes as professoras têm que se ausentar da escola, daí a gente fica em sala de aula com os alunos. Então, hoje eu estou, por exemplo, substituindo as aulas da professora de educação física que saiu, né? E eu estou com eles em sala, então às vezes a câmera fica fechada. Mas Também tem o meu deslocamento, nós terminamos a aula às 11h30, e até eu chegar na minha casa, na outra cidade, né, o meu deslocamento das 11h30 até as 11h40, então eu vou ficar com o celular não, logado. sim. Professora, mas posso dar não sei, não sei se é viável. Você tem na terça-feira somente hora atividade? Não, eu tenho aula e daí eu já deixei, Ah, se você tem aula até que horas? eu tenho aula até às 9h. Até às 9. Vai para casa. Eu fazia isso na primeira jornada, professor. Eu fazia isso. Aham. Só que às vezes, quando os professores faltam, a gente tem que ficar em sala com eles. Daí É é que, né, complicado. mas tudo bem, gente, isso aí a gente vai se acertando. Pode ficar tranquila. Professora Terezinha? Desculpa, gente, mas não tem como a gente não opinar, né? Ah, Professora, é um direito seu fazer o curso. E essa história da gente, às vezes, eu já fiz muito isso, de você se privar para ajudar a escola, mas ninguém vai pensar em você. Eu diria, siga o que o professor João está falando. Deu a sua hora de atividade, é um direito seu, vai fazer o seu curso. porque, assim, não, eu entendo assim, todas as particularidades, mas a gente vai se acertando, pode ficar tranquila, tá bom? Mas pensa no que a Terezinha falou. Gente, então assim, agora só para a gente poder ir para a parte prática mesmo, né? Nosso grupo, o nosso foco é lá no Classroom, tá? E nós vamos ter o nosso nossas atividades. 75% de presença, tá? Preferencialmente com câmera ligada, mas a gente entende, às vezes a câmera não liga, às vezes está com problema na internet, pode ficar tranquilos quanto a isso. Mas a frequência mínima de 75% eu preciso que vocês tenham, e as postagens das atividades. Esse ano, essa jornada, nós vamos ter duas atividades: o plano de ação e o relato de implementação. Qual que é o prazo para entregar as atividades? Dia 11 de agosto. Só a gente tem um detalhe, assim, às vezes a pessoa pensa, não, tem 11 de agosto, tá lá na frente, né? Não tem problema. 11 de agosto está longe. Mas, o que pode acontecer? Primeiro, para você fazer a implementação, você tem que ter o plano de ação. Então, o plano de ação tem que estar pronto. Eu tive duas cursistas que, infelizmente, na primeira jornada, deixaram para fazer a implementação na última semana. O avô de uma delas e a mãe da outra passaram mal, foram para o hospital, elas tiveram que acompanhar e não fizeram a implementação e perderam a jornada inteira. E eram professoras que participavam todas as semanas, não faltavam, mas não implementaram. Então, se elas tivessem implementado uma parte, pelo menos, tirado as fotos e postado, eu poderia ter dado uma nota menor, mas elas aprovariam. Mas ela deixou, assim, tinha o prazo, eu não lembro, até o dia 25 de maio, ela ia fazer a implementação no dia 24. Aconteceu um infortúnio. Ela não conseguiu. Ela me mandou, professor, que eu falei, você consegue postar o relato, pelo menos? Professor, eu não fiz. Eu não, quando fechar o RCO, eu não posso fazer nada. Então, o plano de ação, ele vai ser feito de maneira coletiva, colaborativa entre vocês. Tá? E aí eu queria ver uma questão assim.
nós vamos ter que fazer grupos de 4 pessoas. O que vocês preferem? Que eu separe aleatoriamente os grupos e vocês vão conhecer pessoas novas e trocar ideias diferentes? Ou vocês querem montar os grupos de vocês? Na minha opinião, quero que o senhor monte. Que eu organize? Todo mundo concorda? Sim. Concordo. Concordo. Porque eu acho bacana a gente ter essa diversidade, porque você vai pegar uma pessoa que você não conhece, que você não, assim, às vezes não, né, que não trabalhou, que não tem, para trocar as ideias diferentes. Ideias iguais não se somam, né? Eu lembro quem que falou, que eu vi que uma vez falaram, 2 ideias iguais é uma ideia que você tem. 2 ideias diferentes são 3 ideias que você tem. Que é a tua ideia, a do colega e a nova que vai surgir do debate. Tá? Professor João, pode falar? O áudio, professor. Se o senhor montar os grupos, eu não sei, a professora... Sim, a Silvia professor... tá aí. A professora Silvia precisava falar. Se aí fica até mais fácil para a gente elaborar projeto, trabalhar interdisciplinar junto como a gente fez no curso passado. Não, tranquilo. Então colocamos Se for vocês possível. juntos, tá? Não, é possível sim, Se a professora tranquilo. Silvia estiver de acordo também. Não sei se a professora Silvia está de acordo ali ou não. Tem que ver. Já levantou o dedinho aqui. Não, é possível também, tranquilo. Então, como vocês me deram esse poder de escolha, eu vou organizar os grupos para vocês e eu trago semana que vem. Até tem uns colegas que não puderam entrar hoje também, para a gente ver o que aconteceu, tá? Só que assim, esse grupo vai ser igual ao casamento. Até que ao final da jornada os separe. Oi, professora Terezinha. Professor, eu quero já falar e perguntar se pode. Eu estou gostando muito nesse ano, né, com o público, né, meu desse ano, que estão demonstrando o interesse, a questão dos alimentos sagrados. Eu já quero dizer para você que, se eu puder, eu quero fazer minha implementação nesse conteúdo. Então, assim, o professor Alessandro, ele não antecipou ainda, mas ele vai selecionar as propostas de conteúdo para o trabalho, sabe? Então, assim que ele me passar, eu vou ver quais conteúdos vão ser disponíveis. Nós podemos fazer um malabarismo de regras ali, dependendo do que for proposto, e fazer uma adaptação. Acho que é totalmente possível, tá? Então, mas como você vai estar em contato a ele, você já pode passar, é a minha opinião, não sei a dos outros, que eu acho que o professor, ele tem que ter a liberdade de como ele quer fazer a implementação. Não, isso... Tá, não, tranquilo. E não, passo sim. É porque, assim, por isso que eu falei que com a implementação ele não me passou ainda o que vai ser pedido. Então, é que eu já estou com um projeto com uma professora de matemática. Então, a gente já está esquematizando algumas coisas legais. Bacana. E eu queria aproveitar e poder mostrar essa experiência daí. Bacana. É porque, assim, como nós vamos trabalhar com a questão do design thinking, né? Que é ver um problema, pensar uma solução e apresentar essa proposta, caberia, tranquilo. Então, eu só vou debater com o Alessandro como que a gente pode fazer, tá? E a implementação, o pessoal que está começando pela primeira vez, os formadores, não se preocupe, não fique desesperado. Por quê? O que é essa implementação? É uma aula. Ah, mas onde que eu tenho que dar essa aula? Na tua turma. Tá? Então, assim, o que a gente já faz normalmente. A gente vai dar uma aula e essa aula nós vamos dar gravando. Gravando não, fazendo um relato. Tirando foto, fazendo um registro. Tá? Então, não se preocupem, né, com o que nós vamos precisar
implementar, porque é bem tranquilo. Tá? Então, nós vamos ter aqui o plano de implementação, o plano de ação, que vai ser construído colaborativamente, e o plano de implementação. Tá? Deixa eu pegar aqui o link para mostrar para vocês. Ele vai ter um modelinho, né? E uma coisa que eu coloco, mais importante, fora o conteúdo. Então, eu não me entendo bem fazer o meu plano no PowerPoint. Eu posso fazer em Word, eu posso fazer o meu plano no Canva, posso fazer em PDF? Pode. Tá? Tem um modelo da implementação, porque vai estar lá o modelo disponível. Então, para vocês poderem se basear. Mas pode fazer de outra forma. Aqui o plano, né? Como ele vai ser construído coletivo, tá? Então aqui vai ter os nomes dos integrantes, a turma, objetivo de aprendizagem, tá? Estratégias, encaminhamentos, é um planejamento que a gente já faz, tá? Todas essas orientações estão lá no Classroom, tá? Então depois vocês podem entrar lá, pegar aqui os detalhes. Só que esse plano, você não vai precisar fazer ele sozinho em casa, tá? Nós vamos construir esse plano de uma maneira coletiva. Então, em cada encontro, da mesma maneira que na primeira jornada vocês tinham lá o tempo de fazer as questões do quizzes, aqui vocês vão ter as reuniões para fazer a parte do plano. Então, aqui, na reunião 4, é a parte da descoberta, a interpretação, então, o problema, a interpretação, a ideação, a experimentação e a evolução. Essas são as etapas do Design Thinking que nós vamos aprender, tá? E no final, né, nós vamos apresentar o nosso plano, certo? Só para vocês irem conhecendo os detalhes, o aprofundamento, a gente vai ver nos próximos encontros. Tá? Podem ficar tranquilos. Professor? Oi, professora, pode falar. Eu fiquei assim, eu não entendi aquele negócio de LED que apareceu lá, não entendi o que é. Qual, professora? Veio aqui para mim um negócio, montar não sei o que de LED, de luzinha, de pisca-pisca, não entendi nada aquilo lá. Nossa, no que? Você diz no Classroom? Apareceu lá, Gente, que você será que mandou eu para mim tenho lá, não sei. Não entendi. Não, peraí. Oi? Será que eu postei atividade errada, Jesus? É Pera um só um negócio de pouquinho. LED, de pisca-pisca. Eu falei, meu Deus, que negócio de computação esse Não, negócio, não tô entendendo nada. peraí. Ah, não, professora, já sei o que aconteceu. Já apaguei até aquela postagem. Foi o seguinte. Ah. Eu estava postando... Aqui, tá aqui. Desculpa, gente. Ó, para falar para vocês como que o professor que tá com a cabeça... que eu tô com os problemas de sala de aula. Tenho certeza que vocês já fizeram isso também. Eu fui postar no meu primeiro A de robótica. Bem que a minha diretora mostrei, falei, Leandro do céu, o que é isso, professor? Tá pedindo que eu nem sei. Ela falou, a minha diretora falou, de repente ele postou errado. Eu falei, será? Eu falei, porque eu falei, Você não fez estranho, piscar as tem luzinhas, professora? o negócio de internet, eu não entendo nada Não, desse já negócio. reprovou, Eu sabia que era o LED. Não Ela que me fez explicou meio por cima. Não fez piscar a luzinha, não vai passar de ano, professora. Não, gente, desculpa. Ai, que alívio, que alívio. Eu não entendi nada Não daquilo. precisa piscar a luzinha, professora. Eu fui postar, gente, no primeiro A de forma... E acabei postando no primeiro A errado. Desculpa. Professor Onofre, pode falar. Ô, professor João, tem como o senhor voltar aquele slide, acho que 2 antes desse, deixa eu ver. Que tem lá, o senhor tava um resuminho lá da avaliação. Qual você diz? Acho que é mais.
Volta mais um. Esse Não, o aqui, anterior. deixa eu voltar aqui. Que aparece, que aparece, Não, anterior. que aparece esse aqui. O senhor estava falando lá dos quatro, 3 ou 4 itens lá que tem. Eu queria tirar uma foto. Esse também eu já tirei. Desafio. Acho que sim. Não, professor, esse material aqui, professor, esse slide está lá no Classroom inteiro. Ah, então tá, então tá. Cara, você pode ter acesso a ele, tranquilo. Da aula de hoje. Professor Alan, pode falar. Então, eu tô no Classroom, tinha lá o link de formulário de avaliação do grupo, né? Esse link eu já respondi. Tanto é que agora ele só aceita uma vez a resposta. Aí Isso, aham. eu lá nas atividades, eu vi que tem, então, 2 atividades para nós fazermos, né? Atividade avaliativa 1 e atividade avaliativa 2. Essas atividades, então, Isso. elas serão feitas no grupo, então, no caso, eu não faço sozinho. Essas aqui. A atividade avaliativa 1, professor, é o plano de ação. Vocês vão fazer em grupo. A atividade 2 é essa que está aparecendo para vocês aqui, que é o plano de ação, ou a implementação. Então, essa atividade, ela vai ser com base, certo? E aí você vai apresentar ela individual. Então, vocês fizeram o plano, tá? Então, vamos imaginar, você e a professora Terezinha estão no mesmo grupo, fizeram um plano de ação de trabalhar alimento sagrado nas religiões. Aí, a professora Terezinha vai implementar com os alunos dela, da turma dela, e você vai implementar com os teus e fazer o relato de implementação, tá? O que é obrigatório no relato de implementação? As evidências. Porque às vezes o professor tem um relato maravilhoso, então a professora Terezinha vai colocar no texto dela que ela trabalhou os alimentos, construir os alimentos, levar os alimentos para os alunos, mas ela não tem uma foto desses alimentos, dos alunos comendo esses alimentos. Então, tira foto, fazer filmagem, as evidências da... Mas aí tem todo o passo a passo lá na atividade, certo? Os resultados, né? E a integração com o conteúdo do GE. A implementação vale 60 pontos, tá? Então, só para a gente poder mostrar aqui, deixa eu pegar o Classroom. Pegar o Classroom de vocês aqui, tá? Então, aqui, não vai precisar fazer a luzinha piscar, tá? Então, podem ficar tranquilos. Aqui, né? Lá no mural do Classroom, você tem atividades. Isso que o professor Alan falou, tá? Aqui, nós temos a biblioteca, certo? Então, aqui, o manual do cursista e as atividades, tá? A atividade 1 é o plano de ação, tá? O que você vai fazer? Você vai clicar aqui e vai entregar, tá? E esse aqui, o link de avaliação do grupo, tá? Vocês vão fazer no final, até o dia 11 de agosto, tá? A 2 é o relato de implementação, tá? Então, o relato de implementação que vocês vão postar até o dia 11 de agosto. Só que eu reforço de novo, não deixem para fazer na semana do dia 11. Tentem fazer um pouco antes, tá? Por quê? Essa nossa jornada, ela vai ser um pouquinho mais longa que a jornada anterior, tá? A nossa jornada, ela vai ser, deixa eu voltar aqui no calendário, passar para vocês. Só pegar aqui o calendário, tá? Nós vamos ter 12 encontros nessa jornada. A jornada anterior foi 8. Então, nós vamos ter 4 encontros a mais, tá? Então, aqui, ó, só para a gente poder visualizar aqui no calendário. O professor adora calendário escolar, já
Então, estamos começando hoje, dia 23 de maio, e vamos terminar no dia 29 de agosto. Não vamos ter formadores o nosso grupo no dia 30, né? Vamos ter aqui o dia 29 de agosto, é o nosso último encontro, certo? Quando que vai ser o prazo final para entrega? Aqui, na semana do dia 11. E de 7 a 19 de julho, nós vamos estar de recesso, as férias. Então, aqui também não vai ter encontro, tá? Então, ó, nosso cronograma de reuniões, tá? Então, aqui nós vamos ter 12 reuniões esse trimestre. Podem começar a fazer a partir do momento que a gente já tiver definido como vai ser os temas do plano de ação, vocês já podem ir pensando com os alunos, né? Já podem ir recolhendo as evidências para a gente poder fazer. Certo? Então, agora eu vou passar para vocês o formulário deixa eu achar ele aqui. De avaliação desse encontro, tá? Para a gente poder concluir. É muito importante que vocês façam a avaliação do encontro, tá? Porque é a partir dela que a gente tem elementos para melhorar, né? Não só a sede, mas eu também, né? Porque depois eu recebo os feedbacks, tá bom? Eu vou passar para vocês aqui. Podem preencher. Boa semana para todos. Boa jornada para a gente. E até semana que vem. Um abraço a todas, a todos. Até, tchau, até a próxima. Tchau, todo mundo aí. Até a próxima. Tchau, gente. Boa semana.